E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o Fábio Carille está montando o time do Vasco para a estreia na quarta rodada do Campeonato Carioca. O Vasco realmente o time principal que vai estrear na competição. O Vasco fez um jogo treino recentemente nesse último final de semana, acabou vencendo por 7-0, tudo bem que o adversário não era dos melhores, mas ali já deu para ver o esboço do que o Fábio Carille quer para o time do Vasco, qual a formação que ele utilizou e qual o caminho que ele deve seguir nesse início de temporada. Como eu já venho falando aqui com vocês, o caminho nesse momento com o Vasco sem pontas, sem o Adson, ainda sem o David, que estão lesionados, retornando ainda de lesão, naquele processo para retornar aos campos. O Vasco ainda está buscando a contratação de ponta esquerda, talvez outro ponta direita. O técnico Fábio Carille vai ter que se adaptar ao que o Vasco tem no elenco, e de momento o que o Vasco tem de melhor é meio-campistas com boa qualidade técnica para o Vasco valorizar a posse de bola e ser o mandante assim das partidas. Então eu vou te mostrar como o Fábio Carille montou o time do Vasco, e tem uma novidade bem interessante em relação ao Payet, como ele está utilizando Dimitri Payet. Eu vou te contar tudo no vídeo de hoje, e também vamos falar aí sobre uma possível chegada de Brian Rodrigues ao time do Vasco, jogador que foi especulado no Cruz Maltino. Também tem notícia sobre o Eduardo Vargas, eu vou te trazer tudo no vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo, irmão. É assim que o Fábio Carille vem montando o time do Vasco nos jogos, treinos, ali nos treinamentos. É assim que ele pensa em utilizar o Vasco nesse início de temporada. Esse deve ser o time que o técnico Fábio Carille vai utilizar na quarta rodada do Campeonato Carioca contra o Madureira lá em Manaus, que é onde o time principal do Vasco vai estrear, vai começar a jogar. Esse foi o time base que ele utilizou no jogo contra o Porto Real, o time que o Vasco olhou por 7-0, não é parâmetro para nada, é um time ali realmente bem fraco, mas o Vasco fez seu papel, ganhou o jogo e tudo mais. Ele fez alguns testes interessantes que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Bom, a escalação dele se consistiu com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor na zaga. Aqui tá o Maurício Lemos, mas como o Maurício Lemos não estava ainda à disposição, quem ele utilizou foi o zagueiro Lucas Oliveira, aquele mesmo com passagem pelo Cruzeiro, que veio do futebol japonês. Ao que parece, ele está à frente do Lucas Freitas, então ele utilizou o Lucas Oliveira. Não me surpreenderia se ele iniciasse com o Lucas Oliveira no time titular. O Maurício Lemos já está no Rio de Janeiro, já está treinando com o time do Vasco, e em breve a gente também deve ter ele figurando aqui, quem sabe, entre os titulares. Mas a dupla de zaga foi formada pelo João Vitor e pelo Lucas Oliveira, que em tese são dois zagueiros com boa saída de bola, dois zagueiros com coragem para jogar. Os dois têm até característica de se mandar para o campo de ataque, então é algo assim para o Fábio Carille ficar bem esperto. O Carille que preza muito pelo sistema defensivo, por ter um time bem postado. Ele botou o Lucas Piton na lateral esquerda e fez o básico no meio de campo que eu já venho falando aqui com vocês há bastante tempo. Jair como esse primeiro homem, o Jair. Na reta final, tem muita gente que fala que o Jair não tem pegada de marcação, mas na reta final da temporada passada o Jair foi muito bem jogando de primeiro volante. O tanto de bola recuperada que ele estava tendo, o tanto de passe progressivo que o Jair estava dando, o tanto de qualidades que ele subiu esse time do Vasco, jogando como esse primeiro homem de meio de campo, foi realmente muito absurdo. Então o Jair vai ser mantido nessa função de primeiro volante, está claro. O Jair vai jogar nesse tripé aqui um pouquinho mais sustentando, o que não quer dizer que o Jair em determinado momento do jogo não possa fazer uma troca com outro jogador para ele se lançar um pouco mais para o campo de ataque e subir também, mas o Jair deve trabalhar entre essa intermediária aqui, sem pisar tanto na área como ele já pisou em outros momentos da carreira. E aí ele abriu o Paulinho de um lado e abriu o Tietê do outro lado. Isso não significa que é um lado fixo que eles vão ficar. Os jogadores podem circular e se movimentar pelo campo, um pela esquerda, outro pela direita, mas esse tripé de volante é uma base que o Fábio Carille vem utilizando nesse início de treinamentos com o Vasco. O mesmo tripé de meio de campo que o Vasco tinha quando o Felipe fez ali um bom papel, que o Vasco jogou até bem, a torcida gostou. Esse tripé de meio de campo, na época ele estava utilizando o Matheus Carvalho e o Hugo Moura. Agora o Fábio Carille está dando preferência para o Tietê, que dá um pouco mais de dinâmica, um jogador que quebra linhas, conduzindo a posse de bola. O Tietê também tem uma boa pegada, não perde, pressiona. E o Paulinho a mesma coisa. O Paulinho tem uma característica muito parecida com a do Tietê, só que o Paulinho te dá um pouco mais de vitalidade, até porque ele é mais novo também do que o Tietê. Mas o Paulinho é esse volante também boxe to box com muita capacidade. Esses dois são volantes meia, jogadores com boa qualidade para encontrar passe também na última linha. E aí
você coloca um Jair, um Tietê, um Paulinho, esses 3 caras sabem jogar futebol. Eles vão acertar os passes, eles vão conseguir fazer o time do Vasco se desenvolver. E aí você muito facilmente consegue trabalhar jogadas com o Piton, que também tem um bom passe. E ele utilizou o Alex Teixeira como esse segundo atacante, jogando na linha próxima ao Felipe Coutinho. O Teixeira e o Coutinho se entendem muito bem, são jogadores assim que se completam. O Teixeira cresceu muito de produção na reta final da temporada passada, mostrando que está ótimo fisicamente, jogando bem e aguentando assim o pique e a intensidade. Só que quando você joga dessa maneira, você tira um pouco aquela obrigação do Alex Teixeira de ficar jogando como ponta e voltando para marcar. E aqui o Alex Teixeira não vai aguentar. Aí agora você bota o Alex Teixeira para fazer uma marcação somente no pé de pressão, recuperar a bola lá no campo de ataque e voltar para fechar a linha, aí ele pode funcionar como ele funcionou, porque o Alex Teixeira com a bola no pé tem qualidade, cara. O Alex Teixeira sabe jogar bola, sabe triangular passe. Você coloca Paulinho, Alex Teixeira e o Piton, sai triangulação daqui, sai jogada boa. E aí você tem o Felipe Coutinho encostando também por aqui, com liberdade para flutuar nos 2 lados do campo. O Coutinho é gênio, é craque demais. Coutinho é craque demais. Aí você tem um Coutinho, Alex Teixeira jogando por trás do Verratti, as coisas começam a funcionar no time do Vasco. Tem um Tietê que pode pisar um pouquinho aqui mais. Você pode ter um Paulo Henrique atacando com muita força física, com muita velocidade, dando amplitude pro time. Então é assim que o Fábio Carille vem escalando o time do Vasco. Mas a grande novidade, pô, a gente já sabia que o Carille poderia botar esse no time do Vasco, manter aquela estrutura que o Felipe utilizou outrora, só mudando algumas peças, alguns jogadores que ele acha que são melhores ou não para esse determinado tipo de formação. Então a gente cobra que o Hugo Moura seja titular no time do Vasco, mas a gente tem que se lembrar, cara, o Hugo Moura realmente é um volante que fez uma boa temporada pelo Vasco, só que eu acho que com a bola nos pés ele tem menos qualidade que esses 3. Ele pode até ter um pouco mais de pegada na marcação, mas aí vai depender do jogo, vai depender da partida. Você não vai para, por exemplo, jogar contra um Madureira e você vai colocar um time para marcar, não. Você vai colocar um time para ter a posse de bola e amassar o adversário. E passe progressivo é mais com o Jair. E eu acho o Jair mais jogador do que o Hugo Moura. Acho eu. Cada um tem sua opinião. Agora, com a bola no pé, o Jair eu acho, assim, bem fisicamente, um volante, assim, de nível qualidade top no futebol brasileiro. Mas a grande novidade, como eu vinha falando com vocês, foi a presença do Payet no time. Só que o Payet entrou na vaga do Verratti como um falso 9 e marcou 2 gols o Payet. Bem, o nível do adversário é baixo, mas o Payet a gente sabe que tem muita qualidade na finalização. E como é esse falso 9, o Payet ele pode baixar e abrir espaço para o Alex Teixeira, que também tem essa característica de infiltração, para um Felipe Coutinho, que também tem uma característica boa de infiltração, para um dos volantes infiltrar. O Tietchan infiltra muito dentro da área, o Paulinho também infiltra muito bem dentro da área. E aí quando, por exemplo, o Payet consegue arrastar a marcação, abre um espaço na janela de passe, você tem um Coutinho, um Teixeira e um próprio Payet, um Tietchan e um Jair com qualidade para enfiar essa bola, as coisas começam a fluir. Então, essa capacidade pode ser interessante do Payet jogando como esse falso 9, além da boa qualidade dele para finalizar. O Payet não é um jogador que vai te apresentar, que vai te dar a opção de você ficar alçando bolas para áreas. Ele é um jogador que vai jogar por baixo, o Payet. Pode jogar por baixo muito bem, cair pelas pontas, puxar a marcação para trás, para outros jogadores agredirem o espaço que ele vai deixar, que ele vai puxar com a marcação. Pode funcionar e funcionou a princípio. Tem notícias que assim a comissão técnica ficou bem satisfeita com o Payet jogando como esse falso 9. Parece que pode ser uma função que ele vai ser testado nesse início de campeonato carioca, até porque o Vasco não tem outro centroavante reserva. E aí você utiliza um cara, você jogando com o Payet como centroavante, você tira completamente a obrigação dele de voltar para marcar. Você dá muito mais tranquilidade para ele só jogar quando tiver a bola nos pés. Pode funcionar. Qualidade tem. Esse meio do Vasco pra frente tem muita qualidade. São todos jogadores assim que vão fazer o time do Vasco andar e o jogo acontecer. Então o Payet está sendo utilizado como esse falso 9 no time do Vasco. Isso é até o Vasco contratar pontas, porque quando você contratar pontas, você pode dar outras opções de jogo para o treinador. Até mesmo com os pontas você pode continuar jogando assim. Você pode jogar com o Adson aqui no lugar do Teixeira. Você pode jogar se o jogador que o Vasco tá, que o Vasco fez consulta, procurou, o Vasco já vem procurando há muito tempo, do Brian Rodrigues, que joga no América do México. É um jogador que tem qualidade, não só de velocidade, mas ele também tem qualidade de passe, tem qualidade nesse jogo aproximado. Então vejo que é um nome que pode funcionar
também. O David também já fez essa função de um segundo atacante. Esse pode ser um esquema pro Vasco utilizar para a temporada. E até aproveitando da velocidade do Paulinho, do Tietchan, que são jogadores que não são lentos também. Muita gente fala, o time do Vasco vai ficar lento. Mas, cara, o Paulinho tem velocidade, o Tietchan tem uma boa velocidade. O Coutinho não se arrasta em campo. O Coutinho também aguenta dar alguns piques. O Teixeira mostrou que tá muito bem fisicamente na reta final. Você tem um Paulo Henrique que é muito agressivo, que é um jogador, tanto ele como o Puma, que tem uma velocidade ok. Você tem um Piton que, passa muito bem na linha de fundo. Então, é esperar a gente ver esse time do Vasco jogando, se vai ou não funcionar dentro de campo. Mas tô criando uma boa expectativa, sim. Em relação ao Brian Rodrigues e ao Eduardo Vargas, o empresário ali do Vargas falou que não tem nada disso de Vasco, que ele não vai pro Vasco, mas a gente tem que esperar realmente acontecer. E em relação ao Brian Rodrigues, é uma negociação difícil porque envolve condição financeira. O Vasco teria que comprar o atleta e não seria barato. Eu chutaria algo na casa de 5 até 8 milhões de dólares. Não é uma operação nada barata pela compra do Brian Rodrigues. Aí o Vasco tendo que tirar dinheiro do cofre, não sei se a gente vai ter condições, mas é esperar também. Só que é um bom nome, Brian Rodrigues, interessante. Já fiz análise dele outrora aqui no canal, tanto para quando o Botafogo teve interesse, quando o Vasco teve interesse em outros tempos. E é isso, cara. Comenta embaixo a opinião de vocês e se você acha que o Paê pode funcionar como esse falso 9 ou não. Eu fico nessa, abração do Francesco, com nós. Fui!